Oi, 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 boa noite e todos sejam bem-vindos a mais um episódio. O primeiro episódio foi segunda-feira passada, contando, sobre a neuropsicopedagogia, como eu cheguei até lá e como eu entrei nesse ramo. Um pouquinho disso, né? Seja bem-vindo, boa noite a todos que estão entrando. Vamos lá, essa é mais um episódio para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, um pouquinho mais do que eu faço e como eu posso ajudar as pessoas. O tema de hoje é: quais pessoas a neuropsicopedagogia atende e pode ajudar? Hoje eu conto com este tema e quem tiver interesse anterior sobre o que eu falei sobre a live anterior ou outros temas, tá? Boa noite, sejam todos bem-vindos quem está entrando. Também está já salvo, tá? Lá no Instagram, no YouTube, em todas as redes que está sendo vista para todas as pessoas. Mas depois eu deixo ali embaixo também, quando eu editar a live e o episódio, aí vocês também assistam, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos, boa noite para quem está aí, boa noite quem está entrando. E eu convido vocês também a pegar essa setinha que está aí, ó, do ladinho, e convidar mais pessoas que não estejam nessa live, porque o tema é muito interessante, tá? Eu vou falar sobre quais pessoas a neuropsicopedagogia atende e pode ajudar. Você que conhece alguém que precisa deste tema, que precisa conhecer um pouquinho dessa especificidade, dessa particularidade, que ainda não conhece o que é a neuropsicopedagogia e como ela trabalha, eu convido você a enviar essa setinha. Vamos lá comigo? Todo mundo que está aqui, pegue ali no cantinho e vamos lá enviar essas setinhas, tá bom? E eu quero começar a falar com vocês. Quais são as pessoas que a neuropsicopedagogia atende, tá? Eu vou explicar para vocês de uma forma bem sucinta, bem clara, para que vocês possam entender o porquê do raciocínio dessa especialidade tão nova, porém pouco conhecida. Então eu vou deixar para vocês, porque nós falamos muito da psicopedagogia. E a neuropsicopedagogia, ela vem para ajudar, que ela entra com uma tríade, que é o cérebro, o cognitivo, comportamental e também a área da aprendizagem e educação, porque a aprendizagem não é só educação, como eu também já falei na live anterior, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o meu público e quais são as pessoas que eu, como neuropsicopedagoga, atendo? Eu atendo o público crianças e vou falar um pouquinho de cada um dos temas, tá bom? De cada particularidade e o porquê e como eu posso ajudar. As crianças, com ou sem diagnóstico, eu atendo elas em idade escolar, que seria idade escolar que eu posso atender, não que eu não possa atender antes dos 3 anos, claro que eu posso, mas eu periodicamente necessito para ter um pouco mais de embasamento dentro da intervenção ou dentro de uma avaliação, que se inicia aos 3 anos, que é a idade escolar, da fase de criança, de 3 anos até 11 anos, com dificuldades escolares, com dificuldades no convívio familiar, com dificuldade também no ambiente escolar, não só na aprendizagem, mas também no ambiente escolar e também no ambiente social, Não só familiar, mas em todo, na igreja, no mercado, em todo o ambiente que a criança tem algumas restrições, que você veja que ela tem um comportamento inadequado da idade, que é da idade cronológica, que ela tem alguns movimentos inadequados, ou movimentos repetitivos, alguns comportamentos que você acha que as pessoas pensam que é normal, porém não é normal. Então, são esse público mais ou menos que eu atendo dentro da neuropsicopedagogia, tá? Então, assim, voltando a essa parte, dentro da criança, essas especificidades. E o que é muito importante a gente salientar dentro da criança? Que aí ela apresenta alguns comportamentos, não só a criança, que é um dos públicos que eu atendo, mas também o adolescente. Então eu mesclo esses dois porque eles têm alguns dos comportamentos muito parecidos, que a parte da adolescência, que eu atendo também com ou sem diagnósticos, Boa noite, sejam bem-vindos. A minha mãe entrou na live, gente, tá? Seja bem-vinda. Vamos lá.
E o que acontece? De muito importante, o que eu preciso falar é que a gente tem que apresentar os comportamentos. Por que os comportamentos? Porque dentro da criança e do adolescente, voltando no adolescente, a idade do adolescente é de 12 a 17 anos, que é a parte da adolescência. Então, voltando, criança de 3 a 11 anos, que é o público que eu atendo, e o adolescente a partir dos 12 aos 17 anos. Porque a partir dos 17 anos entra na fase de jovens e adultos, que também é um dos públicos que eu atendo. O porquê que eu coloco a criança e o adolescente? Porque é uma transição. E um dos comportamentos que a gente também precisa salientar dentro deles é o comportamento inadequado da idade, que tanto a criança quanto o adolescente também ele demonstra muitos comportamentos inadequados. Ah, mas não é aquele comportamento que você fala, ele é muito inadequado à idade. Não. O que seria comportamento inadequado? Seria você estar em, às vezes, um restaurante. Ou a criança ou o adolescente, ele tem um comportamento diferenciado. Ele não senta, ele não para comer. Ou ele fica batendo as mãos, as pernas inquietas, braços inquietos e tudo mais, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção em movimentos inadequados à idade, em movimentos repetitivos. Então, assim, não é somente em restrições à aprendizagem escolar, tanto a criança quanto o adolescente. É um comportamental, exige essa observação. Um dos outros pontos também que a gente precisa verificar é a restrição na higiene pessoal. A criança tem muita restrição na higiene. A mãe sempre está falando assim, vai tomar banho. Aí a criança não atende. O adolescente, não, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou. Ah, vai escovar os dentes. Não, daqui a pouco eu vou. A criança, não, daqui a pouco. Ou finge que não escutou. Tudo que é ocasionado dentro da higiene pessoal, que também faz parte da aprendizagem de alguns comportamentos, o que acontece? Dentro desse fenômeno, a gente precisa prestar muita atenção. Porque quando a gente está ensinando e a criança ela somente tem essa restrição por uma ou duas vezes até que ela se adapte, ok. Até que ela tenha o hábito da higiene, tudo bem. Ela aprendeu. Agora isso se eleva para a vida. Não gosta de tomar banho. Tem adolescentes que não gostam de tomar banho, que fica 3, 4 dias sem tomar banho e tá tudo bem. Por mais que a mãe fale que ele precisa tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. A criança também. Muitas crianças, elas, vamos usar o termo correto, levam uns cascudinhos, ou apanha literalmente, a mãe vai e passa dos estresses, que ela já falou, repetiu, falou várias vezes, a criança não foi, aí ela passa dos limites. E o que acontece? Isso vira uma rotina. E o pai e a mãe acabam cansando. Isso também faz parte do quê? De uma regulação cognitiva. Então, a gente precisa também, dentro da neuropsicopedagogia, desenvolver essas habilidades. Não é uma simples, que a criança não quer tomar banho. É dentro dela, é uma coisa neurobiológica, faz parte do cérebro. Então, a gente precisa criar hábitos dentro de estratégias e isso é trabalhado dentro de um espaço clínico. Isso não é brincadeira. Ela vai crescer, vai tornar-se jovem, vai tornar-se adulto com dificuldades de não querer tomar banho. Tem gente que não gosta de tomar banho. E tá tudo bem, vai fazer o quê? Se ela não aprendeu, se ela não foi tratada, se ela não fez uma terapia ou um acompanhamento, ela vai passar pela vida e não vai querer tomar banho. Outro detalhe, por que procurar ou por quê? Quais as pessoas que a neuropsicopedagogia atende? Também com restrições alimentares, que é a dita seletividade alimentar. Come somente um alimento, daí depois não come mais esse alimento. Ou passa-se muito tempo comendo somente um alimento só. Crianças com TEA ou não diagnosticados também têm essa dificuldade de alguns alimentos, ou só come sólidos, ou só come pastosos, ou só líquido, Então, assim, é uma variável e a gente precisa prestar atenção. Ou só gosta muito de doce, ou muito de massa, ou muito de salgados, ou muito de derivados de embutidos, que seria salsicha, essas coisas assim que não faz muito bem para a saúde. Então, tem
essa seletividade alimentar. E tem que prestar muita atenção, tanto na criança quanto no adolescente. Essa escolha, quando ela vira um vício que você não consegue mudar. Eu quero isso, é sempre a mesma repetição, ou sempre tem que ser do mesmo jeito, colocar no prato da mesma forma, organizar o alimento da mesma forma. Às vezes tem muitas pessoas que não gostam de misturar os alimentos, coloca nos pratos assim, e come assim, o arroz separado, o feijão separado, né? Então, cada pessoa tem a sua forma. E isso tem que ser levado em conta, não que seja inadequado, mas a gente precisa entender o porquê disso. Porque não é normal você ter que separar os alimentos e comer um por um. Normalmente você tem que fazer uma mistura para comer. Você vai ter a mastigação, você tem o processo de digestão e isso vai se misturar. E tem muitas pessoas que não entendem isso. Boa noite, seja bem-vindo. Então tem que entender essa situação, tá? Outro detalhe muito importante é a rejeição à escola. Criança e adolescente tem esse detalhe, tá? E a neuropsicopedagogia, ela vem para atender esse público, tá? Por quê? Não é que ela não goste, ela tem uma rejeição escolar, por quê? Porque tem dois oponentes, o convívio social e também aquela cobrança excessiva por coisas que para eles é inadequado. Tipo, tem crianças que ela não aprende, que ela aprende e ela não precisa copiar. Aí eu tenho alguns professores, alguns profissionais que exigem que a criança copie no caderno. Que ela somente visual, ela não vai aprender. Ou as avaliações são tradicionais, né? Então, entra dentro da adaptação do currículo escolar. Outro detalhe, a criança também tem rejeição à escola por quê? Ou sofre bullying por ser esquisita, ou dita diferente, ou por ter comportamentos diferentes do que eles acham que seria normal, por ter poucos amigos ou ter amigos que eles acham que seja diferente, pelo também a rejeição familiar desde a gestação, isso vem desde a criança, do adolescente. Então, todas esses comportamentos e essas dificuldades, a gente tem que prestar muita atenção que isso cabe ao atendimento da neuropsicopedagogia, porque são vínculos e são habilidades e estratégias que elas entram dentro da avaliação e dentro da intervenção, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho do trabalho da neuropsicopedagogia, tá bom? Então, o que mais também tem? O isolamento. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, esse isolamento social é o que é o paradigma que muito se tem, assim, acentuado. O que hoje se transformou o isolamento social generalizado? A tecnologia. Porque muitas pessoas, elas estão ao seu lado e você não fala com elas, simplesmente manda um WhatsApp. E aí, para quem já tem essa dificuldade, né, de ter uma restrição, de ter uma interação social, isso favorece para que ela não precise, que ela não crie esse vínculo, que ela não tenha necessidade de sair e conversar com pessoas. A tecnologia, ela veio nos favorecer, e muito, mas para as pessoas que têm essas restrições de comunicação social, de interação social, elas também prejudicam, porque ela facilita a vida dela. Opa, eu não preciso falar, eu posso somente digitar. Então, eu não preciso estar cara a cara com ela para mim olhar ou ter o contato para mim poder falar com ela. Simplesmente eu vou lá e digito. Tem muitos que não atendem o celular, nem videochamada e nem ligações. Isso é um isolamento social, né? Tem crianças não entra nesse nível, mas os adolescentes, sim. Tem muito adolescente que não atende o celular, mas nem pode ligar, morrer de ligar, que ele não vai atender. Tem adulto também com essa dificuldade. Tem jovens com essa dificuldade. Por quê? Porque a tecnologia, ela veio somente, vou falar um áudio ou eu vou digitar. Vou falar um áudio ou vou digitar. Então, isso precisa ser levado em conta, que são comportamentos repetitivos e são comportamentos restritivos de um isolamento, que vira uma rotina, tá? Então, por que eu falei muito do adolescente e do jovem? Da criança e do adolescente, perdão, gente. Da criança e do adolescente, porque eles se fundamentam, né? Então, eu não vou tratar somente da criança com um diagnóstico
ou do adolescente com diagnóstico. Eu falo do diagnóstico, lembrando que eu falei sobre o diagnóstico no episódio anterior, tá bom? Que também já está aí no Instagram, nas redes sociais, no YouTube e em outras plataformas, tá? Quem tiver o interesse, volta lá e assiste para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esses diagnósticos, tá? Então, o porquê da neuropsicopedagogia? Ela vem para desenvolver o seu potencial para as habilidades de ampla aprendizagem. Por que eu digo de ampla aprendizagem? Tem palavras que eu me embasbaco, gente. Lembra que eu sou teia, né? Então, o que acontece? O que seria esse potencial? Não seria somente na área da educação. Esse aprendizagem, eu sempre falo e repito em todos os episódios, em todas as redes sociais. A aprendizagem, ela não é somente educacional. A aprendizagem é para a vida. É em todos os ambientes, é em todo momento que a gente está aprendendo. Então, o que o neuropsicopedagogo ele faz? Não tem problema se é criança, se é um adolescente, se é um jovem ou se é um adulto, é esse dever. É desenvolver o potencial do indivíduo ou da pessoa para as habilidades de ampla aprendizagem. Para quê? Para que ele crie estratégias, para que ele possa se desenvolver e que ele tenha habilidades, tanto na aprendizagem, tanto no comportamental cognitivo, tanto na educação, tanto no convívio social, em todas as áreas, no trabalho, em todos os ambientes, tá bom? Então, voltando, vamos lá agora na sequência que eu tenho que falar dos jovens e do adulto, que também eu deixei meio que alancado os dois, para que a gente não fique muito extenso o nosso tempo, porque eu frisei somente em falar de o que eu atendo, né? Quais as pessoas que eu atendo e como eu posso ajudar. Tá bom? E mais informações sobre a neuropsicopedagogia tem no episódio anterior. Então, eu vou falar agora dos jovens. Por que dos jovens? E deixo aberto as perguntas, tá, gente? Quem tiver perguntas, eu vou deixar 10 minutinhos após aqui eu terminar de falar um pouquinho das explicações. E aí, vocês podem ir perguntando. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí que eu vou respondendo para vocês com muito, muito carinho, tá? Fico em aberto e boa noite para quem entrou, seja bem-vindo a mais um episódio que a gente está falando sobre a trajetória da neuropsicopedagogia, tá bom? Sejam todos bem-vindos a essa live. Então agora eu vou falar um pouquinho dos jovens, né, que a partir dos 17 anos, dos 18 em diante, aí nós temos esse momento de falar um pouquinho da juventude. Ah, mas eu trabalho como com os jovens? Com dificuldades, em que quesito? Porque eu vou falar, jovem, a neuropsicopedagoga atende jovem, mas por que atende jovem? Porque muitas pessoas têm dificuldade no relacionamento, muitos jovens, na interação social, não sabe que curso escolher, ou escolhe um curso que não se adapta. Tem muitos problemas de relacionamento pessoal, interpessoal, né? Muitas pessoas que estão aqui nessa live e que conhecem pessoas que entendem que necessita disso, encaminha essa live ou depois que ela for postada, né, esse episódio, vocês vão lá e encaminham para elas, tá? E isso vai estar liberado no YouTube e em outras redes sociais também. Muito importante, gente. Jovens. O que acontece nos jovens? Com dificuldades no trabalho, com dificuldades no convívio social, com dificuldades no relacionamento pessoal, interpessoal, né? Então, o que o neuropsicopedagogo faz dentro disso? Ele desenvolve habilidades para que aquela dificuldade não se transforme em um grande problema na vida dele que ele necessite procrastinar. Ah, não vou fazer isso porque eu tenho medo que não vai dar certo. Ah, não vou fazer isso porque eu não consigo, sabe? Se torna uma blindagem e não quer aprender, não quer se desenvolver, não quer lapidar, não quer ir para frente. Então, o jovem, ele tem esse problema de não querer, de ter medo. Medo do quê? Da sociedade, do que eles vão pensar de mim, se eu fizer isso, se eles me verem, se eles descobrirem que eu tenho um diagnóstico, o que eles vão falar de mim, o que vai ser isso para a sociedade? Pouco importa, gente.
A gente tem que ser o que a gente é, a gente tem que ter as nossas escolhas e tem que ter a liberdade. E muitas vezes se encontram no mask, né, na máscara. E por que a neuropsicopedagogia vem ajudar? A desenvolver, a sair de trás das máscaras e se libertar para ter um bom relacionamento no trabalho, desenvolver as áreas, né, de convívio social. Por quê? Muitos jovens passam de trabalho para trabalho. Aí eu tô num trabalho 1 mês, 2 meses, 3 meses, é demitido. Aí, ai meu Deus, não deu certo. Daí eu vou para outro trabalho. Mais 3, 4 meses, é demitido. Isso não é normal. Será que é eu que não trabalho bem? Ou será que eu não consigo desenvolver o meu trabalho de uma forma que as pessoas possam compreender? Será que sou eu o problema? Ou eu não consigo demonstrar esse relacionamento interpessoal para as pessoas? Isso também faz parte da neuropsicopedagogia. Eu atendo com que a pessoa tenha essa compreensão, desenvolva estratégias e habilidades para que ela desenvolva e que ela entenda onde moram as suas dificuldades e como ela pode se desenvolver para melhorar essa confiança no trabalho, para que ela se entenda, para que ela compreenda o seu desenvolvimento, tá? Então, assim, é muito, muito, muito importante que você tenha essa atenção, né? Em todas as áreas a gente tem dificuldades de convívio, né? É familiar, é briga de irmão, de família, pai, mãe, nenhum entende o outro. Claro, isso é normal, mas quando isso vira uma coisa assim repetitiva, muito autodestruída, muito tóxica, a gente precisa cuidar. A gente precisa buscar ajuda. Não só da neuropsicopedagogia, porque quando eu recebo jovens e adultos, eu faço encaminhamentos também para outras especialidades. Mas dentro disso, o que vem sempre uma demanda de jovens? Ele tem fobia social, né, um dos comportamentos e das coisas que acontecem, né? Ele tem fobia social, não gosta, quando sai, se isola, fica sempre no seu mundinho, não gosta muito de contato. Quando eu digo fobia social, seria isso, tá? Não gosta muito de contato, sempre tá sozinho, se esconde através da bebida, né? Usa ou outro tipo de drogas ilícitas para se esconder. E isso é muito grave. A gente precisa prestar atenção, porque ela está se escondendo. Quando a gente tem essa situação, a gente precisa buscar ajuda, tá? E dentro da neuropsicopedagogia, dentro das avaliações e dentro das intervenções, a gente começa a compreender e a mostrar outras realidades e a desenvolver e fazer uma reabilitação cognitiva comportamental, tá? Através de muito trabalho, de muita intervenção. E esse também é um dos trabalhos que eu apresento para os jovens e para adultos também que têm essas dificuldades, tá bom? Tem restrições e oscilações de humor dentro de alguns transtornos que a gente tem que desenvolver, que já venha com diagnóstico ou ainda que a gente tenha que avaliar. Não digo diagnósticos dentro da psicologia, eu falo dentro da aprendizagem, do comportamento cognitivo, tá? Dentro da neurociência. É nesse nível que eu estou dizendo. Porque claro que vai vir comorbidades, como transtornos, depressão e outros transtornos que claro que vai se casar dentro dessas particularidades. Claro que eu vou desenvolver. Porém, não sou eu quem vou tratar os sentimentos. Eu vou tratar a aprendizagem. Deixando bem claro, como já deixei na live anterior. Tá? Então, o que acontece? Essas restrições, essas oscilações de humor, também ela não pode ser repetitivas. Claro que a gente não tá 100% toda vez na tranquilidade, isso é normal. Mas quando isso atinge a vida profissional, o relacionamento, entre outras situações, né, isso começa a nos prejudicar em outras áreas da nossa vida, é um sinal de alerta. Precisa prestar atenção, porque não adianta só oscilar de humor e ter uma impulsividade, né? Aí você comete algumas coisas que depois você se arrepende daqui 5 minutos. Tem que prestar atenção em alguns comportamentos. Por isso que eu falo, são comportamentos cognitivos, alguma parte ali dentro da neurobiologia que você está ali desenvolvendo. Tá? Então, assim, você tem que prestar atenção no que você faz, no que você fala, no seu comportamento, no ambiente que você está,
prestar atenção se as pessoas estão aceitando o seu comportamento ou não, se você está sendo invasivo, né? Se as pessoas estão se isolando de você, presta atenção. Presta atenção no comportamento e na reação das pessoas. Isso é muito importante e também está dentro dos atendimentos da neuropsicopedagogia, que também faz uma readequação para que você tenha um novo olhar, um novo aprendizado dentro de alguns comportamentos que você precisa realinhar na sua vida, tá? Então, presta atenção. No adulto também, entre o jovem e o adulto, eu falo na mesma linha porque os problemas e as situações são as mesmas. São muito próximas, né? Que eu digo também, a dificuldade no relacionamento pessoal, na aprendizagem. Eu tenho alguns pacientes que me chegam com déficits de aprendizagem de quando era criança. E aí, assim, a vida veio protelando, mas chegou um momento que precisou. E esses déficits de atenção que está dentro da aprendizagem também prejudica a vida, não só profissional, mas também pessoal. Porque alguns esquecimentos, alguns lapsos, não que seja amnésia, né? Não que sejam as doenças psicopatológicas, né? Neurológicas, mas sim são coisas que não foram desenvolvidas dentro da aprendizagem, que ficou para trás, que passou de uma fase que seria tão simples se você se reabilitasse, se você desenvolvesse essa habilidade para que você não tivesse tantos traumas e tantas dificuldades. Tá bom? Então, por isso que eu já coloquei os jovens e os adultos. E se tiver perguntinha aí, gente, vai deixando perguntinha, vai encaminhando esse episódio, esse segundo episódio, né, da trajetória da neuropsicopedagogia para as outras pessoas, para que eles também tenham esse entendimento de onde a neuropsicopedagogia ela atua e atende. E de que forma ela pode ajudar você que está aí, precisando dessa ajuda, dessa contribuição. Tá? Então, assim, o que acontece? E dentro do jovem e do adulto é uma miscigenação entre sentimentos, oscilações de humor e também tem uma parte física, né, e mental. Só que essas duas estão todas alancadas dentro do cérebro. E aonde eu trabalho, que dentro do cérebro, do sistema nervoso central, ele acontece. E é ali que a mágica acontece. Se você não entende que você precisa se reabilitar, reaprender coisas que você acha que você já sabe, ou melhorar a forma com que você age, como que você fala, como que você porta dentro dos seus relacionamentos, tanto pessoal quanto interpessoal, no seu trabalho ou em todas as outras áreas. Então, por que a gente tem que começar isso na infância? Para que quando a gente não chegue na vida adulta, não tenha tantos prejuízos e tantas coisas que a gente já passou para chegar até ali. Então, por que eu falo que a neuropsicopedagogia ela é tão importante e ela precisa e ela pode ajudar você em muitas áreas da sua vida? Porque ela faz parte da sua aprendizagem, do seu dia a dia, do seu desenvolvimento. Você precisa aprender constantemente e precisa de ajuda. Não adianta você sentar na cadeira e ficar esperando. Não adianta você olhar para o seu filho e achar, ele não sabe, ele não vai aprender. Não, ele vai aprender, mas você precisa buscar pessoas qualificadas que possam te ajudar, né? Você precisa buscar pessoas que entendam o real necessidade e que vá avaliar. E o papel fundamental, né, de como atuar dentro dessas áreas com criança, com adolescente, com jovens e adultos, não adianta eu somente escutar a história da família, ou propriamente do adulto ou do jovem que vem até o meu consultório para ser atendido e simplesmente ele fala e tá tudo certo. Não, existe algo além disso. Eu preciso entender, eu preciso saber se isso aconteceu há só 6 meses, ou se isso aconteceu desde a sua infância, ou a mãe, quando é uma criança, ela precisa me contar muitos detalhes, eu preciso apurar muitas situações, muitas conversas. E por que o neuropsicopedagogo ajuda? Ele ajuda porque quando você chega na fase adulta, que você vem buscar isso, que seria um atendimento tardio, ou um diagnóstico tardio, uma hipótese diagnóstica tardia,
você vai trazer muitos traumas de quando você era criança. E aí você vai relembrar situações que para você seria normal. Mas aí você conversando com uma pessoa, você entenderia que isso não é normal. Que eu poderia ter melhorado isso na minha infância. Porém, eu não vi isso. Então, por isso que, assim, papais, mamães, fiquem atentos, né? Adolescente, se você não tá se sentindo bem, não tá muito legal, o que tá acontecendo, presta atenção, fica de olho, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês, para atender e esclarecer muitas situações. Quem tiver perguntinha, gente, vamos perguntar. E essa live, como se diz, é uma live, é um episódio, eu fico meio assim, né? Vai estar disponível em todas as áreas para vocês, nas redes sociais, no YouTube, né? Em todas as redes sociais vai estar disponível para vocês reverem, assistirem, encaminharem para as pessoas que vocês queiram encaminhar, que precisem desse conteúdo, tá? Se tá interessante ou que pessoa que... eu tenho uma pessoa que vai se interessar nesse conteúdo. Bora lá, envia para essa pessoa para que ela entenda um pouquinho mais. E se alguém tiver uma perguntinha aí, pode lançar, tá? Para que eu possa estar respondendo vocês e dinamizando e trocando informações aqui nesse episódio, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre, né, o tema de hoje, que é quais pessoas a neuropsicopedagogia atende e pode ajudar, tá? Se ficou claro para vocês, reassistam e eu vou saindo agora, porque ninguém perguntou, gente. Vamos perguntar, vamos participar um pouquinho. Comentem aí. Tá interessante, hein? Tem bastante gente online. Tá muito legal. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o trabalho com essas categorias que eu disse, as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos, e de que forma, tá? Esses atendimentos da neuropsicopedagogia, eles são tanto individuais quanto participação da família. Mesmo quando ele é adulto ou jovem, a família também participa. Mas eu vou participar, quem vai participar? Os jovens, claro, os pais, ou o cônjuge, a namorada, ou o irmão. Alguém vai participar desse atendimento, porque eu tenho que ter uma visão de quem está fora e de quem está dentro, né? Que seria a autoavaliação, né? Então, o autorrelato, né? A pessoa vem até mim para se autodiagnosticar ou se autorrelatar, né? Olha aí, tem uma perguntinha, gente. Olha que legal, vamos participar. Quais os tipos de transtornos você atende? São dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Quais são? TDAH, autismo, transtorno de aprendizagem. Dentro deles tem um leque de transtornos. Daí tem disfunção de transtornos do neurodesenvolvimento global, dentro de todos. Mas o principal a gente coloca para que as pessoas tenham conhecimento, que é o autismo, o TDAH, o TOD, né, o transtorno do opositor compulsivo. Dentro deles os que eu mais atendo, mas não só com transtornos, tá? Não é só crianças, adolescentes, jovens e adultos com transtornos. E também os não diagnosticados, que precisam se encontrar, né, e se adaptar, tá? Não são só os transtornos que eu atendo, tá? Os típicos e os neurotípicos, que eles não têm nenhum diagnóstico, mas eles buscam para quê? Para se autoconhecer, para se autodesenvolver. Então, eles buscam esse atendimento especializado para que eles se encontrem, para que eles se autoajudem. Não que eles tenham um transtorno, tá? Mas eu atendo todos os tipos de transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Tais citados como o TEA, que eu falo que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, o TOD, que é o transtorno opositor compulsivo, entre outros dentro do sistema, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Mas com diagnóstico ou sem diagnóstico. Estou aberta para que vocês possam vir e conhecer o meu espaço, o atendimento, como que é, como acontece, de que forma acontece, tá? Podem também deixar lá nos comentários, tirar algumas dúvidas, tá? Depois que estiver daqui postado, ou em todas as redes sociais também, qualquer dúvida, ou queira agendar um horário, conhecer um pouco mais sobre o trabalho da neuropsicopedagogia,
tá? Ele é muito vasto, ele ajuda muitas áreas, não tem a idade específica, cujo eu atendo várias idades. Quando eu falo de adulto, eu não atendo só um adulto, de 30, 40 anos. Não, eu já atendo adultos também de 60 anos, que ainda não se entendeu, não conhece, tem algumas habilidades ainda que precisam ser desenvolvidas, tá? Então, bora, vem aqui que eu vou ajudar você. Obrigada pela pergunta, tá bom? Seja bem-vinda. Mais alguém que vai fazer alguma perguntinha aí, que ficou com alguma dúvida, tá bom? Que eu já tô indo para a reta final para se despedir de vocês, tá bom? Mas olha, vai ter mais episódios. Esse é o segundo episódio falando sobre esse tema. Quem não pôde assistir vai estar também, tá? Sendo publicado tanto aqui no Instagram, quanto no Face, quanto no YouTube, em todas as redes sociais, tá bom? E fica aqui o meu abraço, o meu beijo para vocês. E espero vocês no próximo episódio, segunda-feira, às 19h30, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau.